Deus tem uma palavra para os nossos corações esta noite. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra. Livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tirastes da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Versículo 2: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, porém eu não subirei no meio de vocês, porque és um povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Somente até aqui, podeis se assentar. Amém. Gostaria que você permanecesse com a Bíblia aberta. Nós estaremos lendo mais alguns versículos. Feche seus olhos. Pai amado, bendito Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque toda vez que nós entramos, que nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, toda vez que homens mortais estão diante de um ser tão soberano, de um rei, de um Todo-Poderoso, que tem tudo debaixo dos teus pés, nós não somos dignos. Então nós já te pedimos perdão, e nós te pedimos uma coisa nesta noite, Senhor: que a tua presença esteja no nosso meio, não apenas neste culto, não apenas falando aos nossos corações através dessa palavra, mas que a tua presença repouse em nossos corações, que a tua presença possa invadir a nossa alma, que o Espírito Santo de Deus, como a palavra diz, ele possa vir dos quatro cantos e achar morada no nosso meio, achar morada no meio da Igreja Cristã Nova Vida esta noite, para que o Senhor venha ser soberano em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós. Eu não sou digno de estar aqui em cima, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz, para que ela venha abalar os nossos corações, as nossas estruturas, e que coisas grandiosas possam acontecer. Amém e amém, Jesus. Livro de Êxodo, capítulo 33. Primeiro eu gostaria de começar. A palavra diz em Gênesis capítulo 1 que Deus, ele olha para tudo que existia, e a palavra diz que havia apenas escuridão, havia apenas trevas. Gênesis 1. E então Deus vê tudo aquilo que precisava de uma forma, tudo aquilo, Deus via nada que poderia se transformar em algo. Então a palavra diz que Deus começa através da palavra a criar todas as coisas. Então Deus diz: haja luz, e Deus começa então a colocar tudo, a organizar tudo no seu lugar. Gênesis capítulo 2, Deus então cria o homem, Deus cria a mulher, a sua imagem, a sua semelhança.
Deus então forma a coroa da criação, o ser humano, aqueles que deveriam se relacionar com Deus. Gênesis capítulo 3 diz que aquele casal, aquela primeira família que Deus cria no jardim do Éden, então desobedece a Deus e então sai da presença de Deus quando eles comem daquele fruto. Gênesis capítulo 4 diz que o filho deles, Caim, mata Abel. E então o pecado vai se alastrando pela humanidade. Mas em Gênesis 5, 24, Deus se relaciona com um homem chamado Enoque. E Deus então, a partir daquele momento que ele encontrou um homem para se relacionar, um homem no meio daquela escuridão, no meio de trevas, no meio do pecado se alastrando, Deus então todos os dias procura homens e mulheres para se relacionar com eles. Em Gênesis e em Êxodo 33, quem conhece essa passagem está dizendo que Deus não gostaria mais de caminhar com o povo, porque ele, como aquele povo, como nos nossos dias, muitas vezes nós abandonamos a presença de Deus. E então Deus diz a Moisés, Deus havia prometido que lhe daria a terra prometida, a terra que emana leite e mel. E então aquela promessa, o dia chega, então Deus mostra a nação de Israel, a igreja, que eles estavam diante da terra prometida, mas Deus não mais caminharia com o povo, porque eles haviam estado distante de Deus. No decorrer da caminhada no deserto, aquele povo havia se distanciado de Deus. Deus estava distante dos corações daquelas pessoas, Deus estava distante do coração daqueles homens e daquelas mulheres, como o pecado vinha se alastrando e então as pessoas haviam se esquecido de Deus. E então Deus diz para Moisés, e no versículo 4 diz assim, do capítulo 33, ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se, eles se puseram a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Versículo 5, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és um povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de vocês, os consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem há de caminhar conosco. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Senhor, rogo-te que me faças saber neste momento os teus caminhos, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Versículo 14. Respondeu o Senhor, a minha presença irá com vocês, e eu darei descanso. Então lhes disse Moisés, se a tua presença não for conosco, nós não iremos. O povo de Israel havia se distanciado de Deus. O pecado estava no coração daqueles homens, daquelas mulheres, e é por isso que eles estavam tão distantes. E é por isso aquilo que Paulo diz nas suas cartas, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero está diante de mim todos os dias. E é por isso que todos os dias nós devemos pedir perdão a Deus, todos os dias nos colocar diante do Senhor e reconhecer que nós somos frágeis e nós somos fracos.
Quando o Senhor diz para Moisés que não iria caminhar com o povo, e é bem interessante que a promessa que Deus havia feito para eles, Deus havia prometido para aquela igreja, para aquele povo, para aquela nação, a nação de Israel, que eles herdariam uma terra que manda leite e mel. Eles estariam diante de uma bênção tremenda, eles estariam diante de coisas que os olhos deles jamais viram. Agora eles já não estavam mais no deserto, agora eles já não estavam mais diante de coisas escassas, eles estavam diante de coisas maravilhosas, de frutos enormes, eles estavam agora diante de bênçãos, de vitórias. Mas a presença de Deus não estaria mais com eles, porque o coração daquele povo já não estava mais em Deus. Durante os 40 anos no deserto, durante aquela caminhada naquele deserto, o coração daquele povo, daquela nação, o coração da igreja havia ficado para trás, os pensamentos deles estavam em outras coisas, e o Senhor estava triste com aquele povo. E o Senhor estava triste com aquela nação. E é momento de nós fazermos uma reflexão, olharmos para nossas vidas e ver como nós estamos, se realmente nós precisamos da presença de Deus, se realmente nós temos deixado preceitos do Senhor para trás. Deus havia formado o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 2, não era para no meio do caminho deixar aquele povo sem a presença de Deus. Deus não havia feito o símbolo da sua criação, não havia feito homens e mulheres à sua semelhança, dotados de algo tão precioso, de um dom do Espírito de Deus estar naqueles homens e naquelas mulheres, para que Deus os abandonasse. E então Deus quer daquele povo algo mais, e então Deus fala com o líder deles, e Moisés então passa para o povo. E Moisés então transmite a voz de Deus para aquele povo. E eles então começam a orar a Deus, a buscar a presença de Deus. E eles então, a palavra diz, ouvindo o povo estas más notícias, puseram-se a prantear, a chorar, a dizer para que a presença de Deus novamente retornasse. É tempo de nós buscarmos o Senhor, é tempo de nós buscarmos a presença de Deus, é tempo de nós olharmos para as nossas vidas, é tempo de nós observarmos aquilo que Deus tem nos falado, aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Hoje pela manhã, o homem de Deus falou aos nossos corações uma palavra tão abençoada, uma palavra que nós podemos ouvir e nós podemos aprender algo de Deus. E Deus então quer nesse momento chamar a nossa atenção para que nós venhamos observá-lo, olhar para cima, olhar para a eternidade, olhar para a presença de Deus. Porque não vale de nada se nós nos reunirmos neste lugar e a presença de Deus não estiver. Eu posso não estar aqui, o pastor pode não estar aqui, mas se a presença de Deus não estiver neste lugar, esse lugar perde o sentido, perde o valor. Você pode não estar neste lugar domingo à noite. O único que não pode faltar neste lugar é aquele que nós prestamos cultos a Ele, aquele que nos sustenta todos os dias, aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E é por isso que Moisés diz: Senhor,
o povo que eu lidero, o povo que o Senhor me colocou como líder, esta nação, esta igreja, nós não sairemos do lugar sem a sua presença. Deus havia dito para Moisés que ele iria enviar um anjo poderoso, mas o Senhor não estaria. Seria mais fácil para aquela nação caminhar com o anjo, mas o Senhor queria algo mais deles, e então eles começam a se derramar em lágrimas naquele deserto. Eles então começam a observar a terra prometida, mas que não teria nenhum valor se a presença de Deus não estivesse lá com eles. Não há nenhum valor se Deus não estiver nesse lugar, e é por isso que todos os dias nós temos que nos consertar, para que a presença de Deus venha habitar em um templo, para que a presença de Deus venha estar no meio do seu povo, no meio da sua igreja. O maior valor deste lugar não é esse templo lindo. Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens. Deus habita em homens e mulheres que têm o seu coração quebrantado, o seu coração diante da presença de Deus, o seu coração em lágrimas. Não há nenhum valor nesse templo bonito. Não há nenhum valor em vestes bonitas. Só há valor em corações quebrantados. Corações que queiram mais de Deus. Esse é o sentido da igreja. É isso que nós não podemos perder de vista. É isso que tem que estar cravado em nossos corações. Por que nós frequentamos uma igreja? Por que nós frequentamos um templo? Por que nós estamos aqui domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira? Será que a presença de Deus tem lugar em nossas vidas? Será que a presença de Deus tem lugar nesse lugar? Tem morada aqui em nossos corações? Será que há homens e mulheres realmente rendidos ao Senhor? Há homens e mulheres que não estão perdendo tempo nesse lugar? Versículo 17 do capítulo 33. Primeiro, Deus diz que não vai caminhar com o povo. Moisés conhecia Deus, ele roga a Deus, ele dialoga com o Senhor, a ponto da presença de Deus caminhar com aquela nação. Mas Moisés ainda não estava satisfeito. Moisés não estava satisfeito com a sua salvação. Moisés não estava satisfeito com a terra prometida. Moisés não estava satisfeito somente com aquilo que Deus havia dado a eles. Moisés queria mais de Deus, queria entrar para aquelas águas profundas. Moisés então diz lá no versículo 17: disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos teus olhos, aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhes disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porque és homem, porque nenhum homem pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei uma fenda
na penha, e com a mão te cobrirei, até que tenha eu passado. Moisés não havia se contentado com a presença de Deus, Moisés não havia se contentado com a terra prometida, ele sempre estava querendo mais do Senhor. Moisés não havia apenas caminhado com Deus, o coração de Moisés havia algo que precisava ainda ser preenchido, a glória de Deus, a presença de Deus precisava vir de uma forma tremenda e especial. E então Moisés diz uma das partes mais lindas das Escrituras. Ele queria ver a glória de Deus, ele queria ter experiências com o Senhor. Às vezes nós ficamos anos na igreja, ouvimos falar de Deus, anos e anos ouvindo mensagens, e nada de Deus nós queremos mais, nada de Deus nós queremos mais profundo. Moisés queria entrar nas águas da presença de Deus, ele queria se doar totalmente para as coisas de Deus. Moisés queria mais. E o que eu e você nós estamos procurando nesta noite? O que eu e você nós precisamos nesta noite? O que a Igreja Nova Vida precisa nesta noite? Homens e mulheres que se contentam apenas por aquilo que Deus tem fornecido nessa terra, apenas bênçãos materiais, apenas um pouquinho daquilo que Deus é, da sua personalidade, da sua presença, da sua glória. Ou nós queremos mais de Deus, ou nós iremos buscar mais a presença de Deus, ou essas palavras realmente irão penetrar os nossos corações, ou a glória de Deus precisa vir sobre as nossas vidas, ou o Senhor precisa habitar no nosso meio. O Senhor precisa falar aos nossos corações. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a meditar um pouco. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te rendemos graças, Pai. Deus é muito mais do que mensagens, sermões, louvores, letras. A presença de Deus é muito mais do que frequentar um templo, do que ser membro de uma denominação. A palavra diz que Deus é Espírito. E quando Deus está formando o homem em Gênesis 2, Deus não estava apenas pegando um barro, Deus não estava apenas criando mais uma criatura, naquele barro ele iria
soprar o fôlego da vida. E não apenas o fôlego de vida, mas o Espírito Santo de Deus iria habitar no homem. A presença de Deus está nos nossos corações, está nas nossas vidas. E é por isso que há um vazio em nós quando nós estamos distantes do Senhor. E é por isso que somente letras, que somente mensagens, elas não podem satisfazer as nossas vidas. O Senhor precisa vir, porque a palavra diz que quando Jesus vai ao madeiro, que quando Jesus morre naquela cruz, e redime a humanidade, ela não apenas, aquele sacrifício não apenas redime a humanidade, não apenas salva o homem, aquele sacrifício liga-nos a Deus, aquele sacrifício na cruz nos liga ao eterno. É por isso que o véu se rasga, é por isso que o céu está aberto para que o homem e que uma mulher se relacione com Deus. E é por isso que você pode clamar ao Senhor e Ele vir ao seu encontro. E é por isso que não é apenas palavras, é por isso que até as nossas mensagens, as nossas pregações, elas são frágeis, elas têm os seus limites. Mas quando o Senhor vem, quando a glória de Deus vem a Moisés, Moisés que havia escrito as tábuas da lei, Moisés que conhecia as Escrituras, mas Moisés não conhecia a glória de Deus, Moisés não conhecia os mistérios que Deus tem ainda para serem revelados. Moisés conhecia apenas em parte a presença de Deus. E Moisés então roga ao Senhor: Deus, eu preciso ver a tua glória. Senhor, eu preciso de mais de ti, Deus. E é isso que eu e você nós precisamos. Não apenas esta noite. Deus quer se relacionar conosco. Naquelas madrugadas onde Deus vinha, e então os nossos olhos se enchiam de lágrimas, onde a presença de Deus era real, onde nós podíamos senti-lo, onde Ele preenchia o vazio que estava nos nossos corações, ao vazio do seu coração, que somente a glória de Deus, somente mais de Deus pode preencher, onde somente quando o Todo-Poderoso vem a presença dEle. E é isso que nós precisamos resgatar as lágrimas nas madrugadas. Nossa. E é isso que nós precisamos. E eu gostaria que você começasse a conversar com o Senhor. Há tantas pessoas nesta noite que Deus tem saudade de um diálogo.
são apenas minutos, segundos, coisas tão rasas. Muitas vezes nós entramos nos nossos quartos, chamamos a Deus e quando Ele está vindo, nós saímos para resolver coisas, nós saímos para tentar arrumar as nossas vidas, resolver os nossos problemas. Quando o Rei Todo-Poderoso estava entrando no ambiente para nos dar as respostas, nossa, te adoramos. Eu gostaria que você ficasse de pé, desse as mãos ao seu irmão e começasse a clamar a presença de Deus. Quando o meu povo se humilhar, clamar, reconhecer os seus pecados, dons de Deus disponíveis, e a palavra diz para nós buscarmos dons, buscarmos mais de Deus, buscarmos os segredos do Altíssimo, para que Deus venha com a sua presença, para que a glória de Deus venha encher as nossas vidas. Nós estamos secos, nós precisamos da glória do Todo-Poderoso em nós, para que nós sejamos homens e mulheres fortalecidos, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres, brasas vivas do Altíssimo.
Nós já estamos cansados de ler sobre o Senhor, de ouvir que alguém te conheceu. Nós queremos conhecê-lo face a face. Nós queremos ouvir, sentir o teu coração, Deus, em nós. Quando o Senhor cria o homem à sua imagem e semelhança, porque o Senhor queria mais de nós. O Senhor quer se relacionar conosco, e nós não podemos nos relacionar contigo na carne, somente no Espírito.